Pessoal, bom momento para vocês. Dei sorte, estou aqui de novo. Até agora está dando certo, espero que continue. Pessoal, professor Divanei falando com vocês, tá? Professor Divanei Ramos Pedro, a gente vai estar trabalhando junto nesse módulo que é específico sobre as abordagens de desenvolvimento de software. As abordagens ágeis. Nosso foco aqui é falar sobre o que é ágil, sobre o que trouxe evolução para a gente na questão de adaptabilidade, né, de produzir software de uma forma mais inteligente. Aqui eu não estou preocupando necessariamente com só a qualidade do meu produto final, eu estou preocupando em colocar a qualidade ao longo do meu processo, né? Então, a agilidade tem muito essa questão para a gente. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre os mitos, né? Conforme já informado aí. E aí a gente vai falar algumas questões para trabalhar esses mitos, né? Eu desenvolvo, a gente fala um pouquinho sobre algumas características que o desenvolvimento ágil traz para a gente, né? E esse contexto do desenvolvimento ágil, essas características, eles trazem algumas dificuldades. E essas dificuldades técnicas aí, né, vão gerar algumas dívidas para a gente. E essas dívidas a gente vai ver que elas têm um juros muito, muito alto para ser pago. A gente vai explicar muito bem esse conceito de dívida técnica aí, tá, pessoal? A dificuldade técnica aí, não está escrito errado, é porque a dificuldade técnica vai abordar para a gente um outro conceito, que é o conceito da dívida técnica, né? Então, assim, já que eu tenho um contexto diferente, o que acontecia? Lá no método tradicional, modelo tradicional, você tinha um determinado tipo de problema. E para esses problemas, você encontrou algumas soluções. Agora, o que eu tenho na metodologia ágil? Opa, eu vi um negócio aqui que me abre um leque de oportunidade muito grande, a melhoria de trabalho muito grande. Mas, por outro lado, eu comecei a lidar com um problema que antes eu não tinha. Antes eu falei lá do programador que fica sozinho lá na sala, no canto, lá, no cara que é muito bom com banco de dados. Aí você não tinha problema de relacionamento. Agora que você tirou esse cara e colocou esse cara sentado na mesa com mais 4, 5 pessoas conversando, aí você começou a ver que esse cara é muito perfeccionista e o cara do lado não é perfeccionista. Então, assim, gestão de equipe, por exemplo, mudou o contexto. Agora começou a ter problemas que antes você não tinha. Então, para a gente resolver isso aí, a gente vai ter algumas práticas que a gente tem que fazer para resolver. Mas aqui, pessoal, eu até falei da questão de gestão de pessoas, mas eu não vou focar tanto na questão de gestão não, tá? Eu vou tentar trazer mais pro lado do desenvolvimento aqui, o contexto da aula, tá? Então, a gente pensar em características do desenvolvimento ágil, seja ela qual abordagem que for, e a gente está explicando isso, pessoal, repita, porque depois a gente vai falar das abordagens, mas para você entender bem as abordagens, o porquê que as abordagens são dessa forma, você tem que entender o contexto que justifica a aplicação dessa abordagem. Então, primeira característica preponderante que a gente tem no desenvolvimento ágil, né, quando a gente pegou desde lá dos valores do manifesto, né, software funcionando é mais importante que documentação abrangente. A entrega frequente de valor para o cliente, você não fica esperando chegar lá no final do processo para você entregar o seu software funcionando para o seu cliente. Um outro negócio muito legal que as metodologias ágeis têm, que as abordagens ágeis têm, que são ciclos de desenvolvimento curto. Pô, fazer um planejamento para 2 anos é muito tempo, é muito difícil. Por que a gente não coloca um ciclo curto aqui de 1 mês, a gente faz o planejamento só de 1 mês? E ao longo desse mês a gente vai fazendo reunião que dia a dia e uma reunião no final de semana, no início da semana, para acompanhar e para planejar. É muito melhor. Então, assim, ó, outra característica importante, uma questão muito... uma expansão de ciência muito grande que teve com as metodologias ágeis. Versões. Porque quando você tinha as metodologias tradicionais, o versionamento que você tinha que preocupar era só o seguinte: fui lá, entreguei meu software para o cliente apontou para mim que metodologia tradicional, cascata, demorou 2 anos, você entregou o software para o cliente. Aí o cliente falou para você: não, isso eu não queria, isso está errado, não sei o quê, não sei o quê. Aí você vai ter que fazer uma outra versão corrigindo o que dá para ser corrigido. Ponto. Aqui não, metodologia ágil, o tempo todo você está soltando versões, commits diários que você tem que fazer às vezes. Então, assim, a gente tem uma necessidade de eu fazer um controle de versão. Imagina que você trabalhou o mês todo e o software está funcionando, né? Aí chegou de uma hora para outra, você já deve ter deparado com a situação, eu particularmente já me deparei muito, dá vontade de chorar. Você muda uma linha de código, você muda uma função besta, e aí tudo que estava antes não funciona. E aí, se você não tem uma versão anterior, e se você não tem um controle sobre o que alterou, o que gerou essa mudança, porque assim, às vezes acontece, pessoal, versão parece ser simples, mas às vezes a pessoa fala assim,
Eu estou testando aqui, igual quando você faz teste, a gente fala sobre chip teste, né? Você faz só o teste unitário e deu tudo certo, então você vai lá e faz outra mudança em cima, teste unidade, você faz outra mudança em cima antes de salvar a versão, e depois você não consegue voltar no estágio que estava antes. Acontece isso, viu, gente? Integração constante. É uma questão como você faz entrega frequente, pequenas funcionalidades de software. Às vezes você vai lá e entrega o módulo para um cliente lá, ele tem 5 departamentos. Você fez as funcionalidades para o setor de venda. Aí na sua segunda iteração você vai lá e entrega as funcionalidades relacionadas ao setor de recursos humanos. Estou chutando aqui, tá, pessoal? Gerando exemplos aleatórios. Você vai ter que integrar esses dois módulos. E talvez não dê o atrito entre vendas e recursos humanos. Tá? Talvez esses dois módulos que você integrou funcionou bem, mas na hora que você colocar um terceiro módulo, vou colocar aí o módulo de produção, às vezes aqui nessa interface está funcionando legal, que gerou um problema para ti agora. Então você tem integração constante e você também tem entregação constante, né? Mas aqui eu estava falando de integração constante. Então, sim, vocês concordam comigo que esse contexto de desenvolvimento ele é muito mais complexo? Ele traz muita questão que o desenvolvimento tradicional não tinha. Pô, tem que preocupar agora com versão, eu tenho que preocupar agora com complexidade, integração entre funções, eu tenho que preocupar agora com entregas regulares que eu tenho que fazer. Então, assim, trouxe uma série de dificuldades. Então, eu tenho que começar a pensar, peraí, o que eu posso fazer para me integrar com frequência? Será que eu vou fazer o planejamento a curto prazo e trabalhar aqui de tempo em tempo? Como é que eu vou fazer para mim conseguir viabilizar implantação com frequência, pessoal? Olha isso aqui. A gente está falando de implantação, a gente está pensando aqui no sentido do ambiente do cliente. Imagina um sistema produtivo que não pode parar e você tem que implantar. Aí, de 15 em 15 dias, você vai implantar uma versão do seu software. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer de madrugada, porque é o momento que você consegue fazer. De madrugada, no sábado de noite. E você está fazendo isso direto. Pessoal, como é entrega constante, são implantações constantes. E se der um problema? E se você vai lá e apaga as informações do banco de dados? A vontade de rir é grande, porque a gente já sofreu com isso. Quase todo mundo que trabalha nessa área já sofreu com isso em algum momento. Então, a gente tem que pensar em estratégias para viabilizar implantações constantes, tá? Com frequência, e garantir entregas constantes, e essas entregas constantes têm que ser de qualidade, porque o que é um problema, pessoal, que muita gente que vem trabalhar com metodologias ágeis, às vezes não, quando o cara vem do paradigma tradicional para aqui, ele às vezes tem essa dificuldade no primeiro momento. Ele acha que por ser ciclo curto, ele está acostumado só a desenvolver e testar só no final. Ele vem cá e faz da mesma forma, quando chega no final, ele não tem o período correto para fazer a questão de verificação e validação, e aí acaba que as entregas não são 100% com qualidade. Então a gente tem um contexto que ele tem diversos problemas, ele é muito complicado. Isso aqui, gente, estou trazendo só uma parte do que pode ser, né? A gente sabe que a gente tem muitos mais problemas aqui, nesse ponto aqui. Mas basicamente é o seguinte, o que esses problemas trazem para a gente? Existe um conceito muito importante, que a gente trabalha com ele, que é o conceito de dívida técnica. Quando você tem quando você tem entrega constante, você tem prazo de entrega apertado, deadline apertado. Então, às vezes essa questão que eu falei, né? Você não vai se preocupar em fazer a verificação, a validação da forma como deveria ser feita. E aí, mas qual que é o problema disso? Você vai lá e pensa assim, eu vou entregar para o cliente que já que eu tenho que entregar uma funcionalidade para ele dentro de 30 dias, poxa, e mesmo que não dê para me testar 50% dos casos, eu vou testar 30% dos casos, eu vou entregar a funcionalidade e vou fazer a maior cobertura de teste possível, mesmo que, às vezes, a maior cobertura de teste possível é aproximadamente 30%, e você sabe que o referencial de qualidade que você trabalha com ele é acima de 70%. Mas você fala assim, não, porque eu não vou pisar na bola com o cliente. Gente, quando você entregar isso, na próxima iteração, você não vai fazer os testes de novo. Na correria, você às vezes não vai fazer. Isso acontece muito na prática, tá? Então, o que acontece? Você manda uma funcionalidade para um cliente que tem um problema específico. E você instalou lá no cliente e não deu problema nenhum. Aí passou um mês. Quando você vai fazer a nova implantação, o sistema deu problema por causa... a raiz do seu problema era algo que estava lá atrás, naquela implantação que você fez sem a verificação correta. Então, o que vai acontecer?
O que o conceito de dívida técnica traz para a gente? Basicamente é o seguinte: quanto mais você demora para descobrir uma falha, quanto mais você demora para descobrir um erro, mais caro é para você corrigir. É, tem a regra que eles trabalham, né, de 10 por 1 aí, relaciona-se muito esse conceito com cascata, com waterfall. Tipo assim, se você descobrir um erro lá na sua especificação de requisitos, pensa só, o cara foi lá e na hora de te falar o requisito, a funcionalidade que o sistema tinha que ter, ele não conseguiu comunicar com clareza o que tinha. Se você percebeu na hora e conseguiu corrigir, opa, você não fez nada de desenvolvimento, você não fez nada de modelagem, você não gastou muito. Agora, se você for corrigir esse erro só na hora que você estiver desenvolvendo essa funcionalidade, que aí você foi lá e fez um protótipo funcional para o cara e mostrou para ele, e ele falou, não, mas não era isso que eu te pedi, não, eu te pedi outra coisa. Não é só o problema, que o seu custo não foi só o custo direto, você tem todo um custo indireto ao longo do processo. Gente ficou trabalhando, homens hora de trabalho, serviço produtivo que tinha que ter sido feito, desgaste, insatisfação. Então, assim, ó, em cada fase do projeto, isso aqui é lógico, que é uma referência matemática simbólica, tá? Isso aqui não quer dizer assim, se eu tive uma especificação de requisitos de um custo aí de R$ 10.000 de errado, se eu demorei, sabe, não é uma conta matemática exata, é mais o conceito de 10 para 1 que você tem que compreender, que é um crescimento quase que exponencial aí do custo. Quanto mais você demorar para identificar seu custo, pior é, maior o seu custo. É dívida técnica e a dívida técnica tem custo. Pessoal, como que você vai saber quais são os fortes indicadores no seu processo de desenvolvimento para você saber que você pode estar tendo dívidas técnicas? Você está no contexto de uma empresa, você trabalha hoje, você vai analisar. Opa, posso estar tendo dívidas técnicas aqui. E aí, o custo de eu resolver isso depois está sendo pode ser caro. Então, eu já posso tentar mudar alguns procedimentos internos para tentar melhorar isso. Se porventura você trabalha naquela equipe lá que trabalha com Scrum, que aí nas primeiras iterações você tem uma entrega fenomenal de funcionalidade, mas na hora que você vai chegando mais no ponto final, às vezes a produtividade cai. Isso é coisa natural, acontece, tá? Porque lá no início você está pegando o código do zero, mas você está construindo um código que ele não é um código tão bom. Chega lá no final, você está com problema de coesão, acoplamento, então você não consegue colocar coisa nova de forma fácil no software. Você está tendo que encaixar tudo, é complicado isso. Uso de versões defasadas de framework e bibliotecas. Esse que é outro sinal que você pode estar com dívida técnica, né? Quando a gente pega uma biblioteca específica de testes e você está usando a versão mais antiga, não existe a versão mais nova à toa. A versão mais nova, ela existe porque teve coisa nova que a antiga não cobria. Tá? Então isso acontece muito, por incrível que pareça. Biblioteca, a gente pega muito programador, codificador, que o cara saiu biblioteca nova a respeito de um assunto, mas o cara é tão bom no anterior que ele, pela produtividade dele, ele continua usando a mesma biblioteca. Mas às vezes a biblioteca nova é muito melhor que a outra, né? Em questão de eficiência também, né, gente? Códigos violando boas práticas, tá? A gente tem, né, nas IDEs aí, mais básicas que seja, você vai lá ter uma ferramenta na sua própria ideia que você revisa seu código. Eu, particularmente, sou até muito crítico em relação ao uso das ferramentas automatizadas, eu acho que é importante, mas você não pode abrir mão do feeling pessoal, da revisão pessoal também, tá? Você não pode ficar dependente apenas de ferramenta automatizada, tá? Baixa cobertura de testes, a equipe lá que tenta fazer um sprint promete tantas funcionalidades naquela iteração, mas às vezes está prometendo mais coisas do que consegue cumprir. Aí para entregar tudo, o que faz? Não testa tudo. Isso acontece muito, tá? Aumento do número de defeitos em produção, se começou a dar muito problema de uma hora para outra, né? Isso que é meio que relacionado àquela queda de produtividade da equipe lá, aos longos das iterações também. Descoberta de defeito tardio é o principal sinal de dívida técnica. Aí acho que aí já é tipo assim, é o indicador mais claro e absurdo que você tem que melhorar o seu processo. Falta de coesão e acoplamento entre componentes. Eu desenvolvo funcionalidade. Você desenvolveu uma funcionalidade, está funcionando legal, tudo tranquilo. Você entregou ela para o cliente. Aí na segunda interação você desenvolveu outra funcionalidade. Quando você entregou ela para o cliente, a primeira começou a dar problema. É complicadíssimo, mas acontece. E algumas outras dívidas técnicas. Mas essas daqui, gente, a gente pode pegar que essas aqui são as visíveis. Que você viu isso aqui no seu processo, saiba que seu processo não está legal. Tem coisa para melhorar, tá? Então a gente tem que ter algumas práticas que são necessárias no desenvolvimento ágil, a gente vai falar sobre algumas delas, né? A gente tem que ter um processo de qualidade colocado, implantado, e aí a gente vai ver que a gente pode falar sobre a verificação, a validação, a realização de testes, tá?
para garantir que... E aqui a gente tem que ter um processo de qualidade. Olha só, gente, isso é diferente. Eu não estou falando de um produto final de qualidade. Eu estou falando que você tem que ter um processo bom, um processo de qualidade. Processo é a sequência de passos que você sempre executa para produzir um produto. Se você melhorou o seu processo, automaticamente os produtos gerados vão ser melhores, tá? Integração contínua, ferramentas de integração contínua são extremamente importantes. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o apoio automatizado disso e algumas outras boas práticas de qualidade e desenvolvimento, né? Então, processo de qualidade, basicamente, a gente vai falar muito sobre a questão da verificação, validação. Verificação é a gente buscar os erros, né? Validar é a gente ver se era exatamente, ver se o que foi desenvolvido era exatamente o que era esperado. É você colocar pessoas com conhecimento técnico para resolver problemas, você ter desenvolvimento técnico da sua equipe, para a pessoa ter mais capacitada a trabalhar com determinados problemas. O apoio ferramental, ele é muito importante para a questão de qualidade, você ter as ferramentas de teste, automação importantes, necessárias, tá? Para você fazer isso, tá ok? Então, assim, qualidade, a gente tem alguns passos que a gente pode fazer para a gente implementar a qualidade no nosso processo. Melhora a sua forma como você verifica, valida, coloque profissionais mais capacitados, invista na formação da sua equipe, tenha as ferramentas, as tecnologias de ponta e capacite os seus profissionais a usar essas ferramentas, tá? E automatização, a gente vai ver que na questão de testes, você tem a questão manual, mas é importante também você ter o apoio ferramental, tá? Integração contínua, pessoal, de forma muito básica, não vou agarrar muito nisso aqui, não é o nosso foco, mas é importante a gente falar. Você tem que ter um repositório único do seu código, e esse repositório único do código, às vezes o ideal é que ele seja compartilhado, tá? Você tem que deixar de forma automática o processo de construir as suas versões, seu build aí, tá? O seu build ele tem que ser autotestável, ou seja, você já tem que ter um script de teste que vai executar automatizado, você não vai ter que ficar fazendo aquilo na mão todas as vezes, porque a gente tem diversas iterações. Imagina toda iteração você tem que ficar redescobrindo a roda. Os commits diários são extremamente importantes para você ter as versões mais atualizadas, para se der alguma coisa errada, você consegue voltar rapidamente ao estágio anterior, tá? Não demora muito. Lembrar que sempre que você tiver essa atualização e o seu commit aí, automaticamente você já tem que gerar um executável também, até para a questão dos testes, tá? Funcionar de forma rápida. A construção tem que ser rápida, isso aqui é um negócio importante também, porque imagina que você está fazendo commit diário e o commit dispara um build. Poxa, se a construção desse build não for rápida, como é que você vai verificar e validar ele de forma rápida? Não tem como, né? E é importante, pessoal, a gente trabalhar com o conceito de clone, de ambiente de produção. Eu dei o exemplo aqui da fábrica, né, que você vai precisar de fazer a implantação e a cada 15 dias de uma funcionalidade. Como é que você para o ambiente de produção dela? E você vai implantar no ambiente dela para depois fazer teste? Não, então você tem que simular um ambiente de produção. Isso te auxilia no processo de integração, tá? Que você coloca todo mundo no ambiente simulado, se deu certo lá, você tem uma probabilidade maior de dar certo no sistema real, tá? Erros acontecem, né, gente? E o último executável tem que ser acessível a todos. Vocês vão ver que alguns processos, algumas metodologias definem que o código tem que ser compartilhado. Tem uma ou outra específica, são menos, mas que definem que o código não é propriedade de todos. Mas o executável tem que ser acessível a todos. Tá? Isso para a questão de integração é muito importante. E dê visibilidade a todos os resultados do build. Metodologias tradicionais, normalmente os resultados do build ficam acessíveis só para os tomadores de decisão, só para os gerentes. Aqui não, né? E automatizar a implantação. Aí é similar à questão do build, que a gente já falou, que você tem que tornar o build automático, a construção dele. A implantação também, se você tiver algumas rotinas automáticas, te auxilia muito, tá? Gente, essas boas práticas eu não vou explicar, porque a gente vai falar com calma sobre cada uma delas, tá? Mas basicamente algumas boas práticas que são importantes para a gente ter nesse contexto de hoje. Refatoração de código, revisão de código, melhoria constante, desenhar simples, modelar de forma inteligente o que você vai fazer, utilização de padrões de projeto, porque os padrões de projeto funcionam, eu não vou reinventar a roda, eu vou pegar uma solução boa do passado e vou utilizar ela de novo, tá? Propriedade coletiva de código, apesar da gente ter alguns métodos ágeis específicos, que eles não defendem isso, mas a grande maioria trabalha nesse conceito, tá? Que o código é de todo mundo, tá? Ter um ritmo sustentável de produção, porque se você sempre está produzindo funcionalidade, entregando coisa nova, e chegou num determinado ponto você descobriu um erro, você não precisa de voltar tanto. Talvez o estágio anterior já é o suficiente para você voltar para corrigir, tá?
Utilizar padrões de nomenclatura, isso aqui está muito associado à questão de refatoração, é importante, porque se a gente está aqui no contexto agora, que você tem equipes com muitas pessoas. Se você não tiver um padrão de nomenclatura, de padronização de código, você vai ver que depois, na hora que precisar da manutenção, é a coisa mais complicada do mundo. Você quase que precisa. Você já deve ter se deparado com a situação, eu já deparei com a situação de desenvolvedor que é muito bom, mas o cara não pode sair de férias. Quando o cara sai de férias, ele é muito bom. Mas quando o cara sai de férias, ninguém consegue dar manutenção no código. E a gestão de equipes é extremamente importante, né? Porque é aquilo que a gente falou, né? Antes o cara lá, muito bom de programador, ficava lá na salinha do canto. Agora não, o cara está na mesa com outros profissionais. A comunicação é intensa, né? Então, fechando, pessoal, essa aula eu achei que, vou contar para vocês aqui, eu achei que eu ia falar rápido dela, mas falei muito mais do que... É porque dá para a gente ficar falando 2 horas só sobre esses slides, se a gente quisesse aqui, né? Mas conclusão, métodos ágeis não é sinal de felicidade. O que eu quero dizer com isso? Não existe bala de prata, não existe solução salvadora. Eles são muito bons para diversos contextos e são mais produtivos. Mas eles têm as suas dificuldades também, tá? Dívidas técnicas são caras e os juros são pesados. Lembra da regra do 10 por 1? Quanto antes você descobrir um problema, melhor e mais barato é para você corrigir, tá? São necessárias práticas a mais com o modelo tradicional. O modelo tradicional, né, aquela questão das fases pré-definidas, a entregação no final, você tinha um contexto que era muito mais simples para a execução. O planejamento também era simples, apesar do planejamento não era um planejamento que ele era verdadeiro, que ele era muito feito com estimativa, essas estimativas nem sempre eram verdadeiras, mas era um planejamento mais simples de fazer, né? E, gente, assim, testar e testar. Processo de qualidade, a gente vai falar muito sobre isso. E por último, né, a gente não fala tanto aqui nesse nosso contexto, mas é importante a gente trabalhar com as questões da integração. Porque às vezes a pessoa faz a entrega interativa de componentes, mas não integram esses componentes. Então você entregou muita coisa, mas só vai juntar tudo no final, e aí deu problema. Ou seja, dívida técnica, e isso é pesado. Bom, no mais é isso. E mais uma vez eu vou contar com a sorte. Eu espero de coração que eu esteja com vocês na próxima aula. Estou contando com isso. Torçam por mim, por favor. Na verdade, os mitos aí a gente até falou um pouco, né? Mas a gente vai falar também sobre a questão do papel do desenvolvedor, a função que ele ocupa nesse contexto novo de desenvolvimento aí, tá bom? Mais uma vez eu reforço meu pedido. Torçam para estarem comigo.